Os fatos relevantes dessa semana observam tragédias que ocorreram em nosso país nos últimos dias e que foram noticiadas, como a de um pai que cometeu filicídio contra seus próprios filhos dentro do lar, ou como maridos em diferentes estados da federação que cometeram feminicídios contra sua própria esposa, também dentro do lar e por vezes diante dos próprios filhos. É inimaginável que tais atos de ódio e sofrimento ocorram dentro de um lugar onde nós esperamos que reine a compreensão e o amor, mas eles ocorrem e não são exclusividade de nosso tempo. No próprio livro de Gênesis, ainda no princípio da nossa raça, nós vemos que isso ocorreu dentro da família de Adão, quando Caim tira a vida de Abel. Há muitos outros relatos dentro das Escrituras que revelam o mesmo. E por que eu estou dizendo isso? Porque é uma tendência nossa tentar entender estes fatos a partir da condição deste mundo. Eu não quero fazer isso. Eu quero, biblicamente, olhar para dentro de nós mesmos e buscar dentro de nós mesmos as razões que conduzem o ser humano a atos tão hediondos como estes e que causam tal nível de sofrimento num lugar onde nós não esperávamos que ele ocorresse. Quando nós falamos de ódio, estamos falando de um sentimento maldoso e injustificado para com o próximo, seja ele inocente ou não, ou seja, o ódio não separa inocentes e culpados. Mas é interessante que a palavra de Deus, ao falar sobre isso, ela vai colocar algo que vem antes do ódio. Ou seja, algo que alimenta o ódio e que por vezes nós não damos a devida atenção. Esse algo é o sentimento de inveja. E na Bíblia a palavra inveja é um sentimento sempre negativo. No latim, a palavra inveja significa olhar para alguém com maus olhos, ou seja, com base no ódio sentido por essa pessoa, de forma que a inveja, preste bem atenção nisso, ela sempre envolve alguma dose de ressentimento. É interessante que, ao observarmos na palavra de Deus, nós vamos encontrar inveja exatamente onde nós não esperaríamos que ela ocorresse, dentro do próprio lar. Eu quero usar dois exemplos da família do patriarca Jacó. O primeiro deles, no capítulo 30 de Gênesis, quando, falando das esposas dele, Jacó era casado com duas irmãs, Raquel e Lia. Então, no verso 1 do capítulo 30 diz: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã. Notem que a razão, então, de muitas questões que ocorreram entre elas, tinha sua gênese onde? Na inveja. A mesma questão pode ser observada no capítulo 37, agora entre os filhos de Jacó, quando nos versos 3 e 4 é dito: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram. Da onde vinha o ódio dos irmãos de José contra ele, seu próprio irmão? Da inveja. Mesmo que nós não possamos justificar a atitude de Jacó, de preferência, mas é claro que a inveja alimentava o ódio dos seus irmãos, que por fim eles tentaram um homicídio contra ele, mas ele foi vendido, então e levado para o Egito, e você conhece toda a história, mas a perspectiva deles é que realmente José não sobrevivesse a isso. E a razão primária, inveja. Quando em Gálatas capítulo 5 nós lemos sobre as obras da carne, nós vemos que no verso 21, inveja é procedido por homicídio. A inveja vem antes do homicídio, mas ambas são descritas juntas, de tal forma que nós podemos aqui formar uma tríade. A inveja, que alimenta o ódio, que é a causa do homicídio, seja ele prático, ou como muitas vezes nos referimos, quando nós matamos alguém dentro do nosso próprio coração. Ou seja, quando nós o tratamos como alguém morto, sendo que ele está diante de nós. E isso causado pela inveja e pelo ódio.
Nós não esperamos encontrar isso dentro do lar, mas os exemplos bíblicos e os exemplos que nós temos visto nos noticiários nos levam a reconhecer que isso está presente. Agora, qual a causa que leva a esta questão? Por que nasce a inveja que alimenta o ódio, que alimenta, então, que vem causar o homicídio? A causa é muito clara. Lares têm se afastado de Deus. A inveja é consequência da frieza espiritual. A inveja é consequência de nos afastarmos de Deus e não concedermos em nosso próprio lar o lugar e o espaço que Deus faz jus que Ele merece. A inveja tomou conta dos filhos de Jacó como resultado do afastamento de Deus. E a inveja, ela alimenta o ódio quando o amor não está presente. Então, ao observarmos tantas questões assim, isso nos leva a refletirmos se o nosso lar tem sido um lugar onde Deus tem a palavra e a primazia. Tudo isso é evitável, desde que nós demos ao nosso Deus e reconheçamos que Ele ocupa um lugar especial no nosso lar. Se Deus não estiver presente ali, a inveja estará presente e há de alimentar o ódio e o homicídio, mesmo que não na prática. Então, dê lugar a Deus no seu lar. Cultue a Deus no seu lar. Viva com Deus no seu lar. E realmente a presença de Deus há de ensinar a cultivar a verdade do amor.